Olá, que bom ter você aqui mais uma vez para o nosso último episódio dessa série, A Bíblia para você, abordando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu e o pastor Leonardo somos muito gratos por ter você aqui e aprendemos juntos sobre essa importante lição que Paulo nos traz em Gálatas, ou aos Gálatas, e trazendo essa lição para a nossa vida hoje na sociedade contemporânea. Estamos aí na última perícope, no capítulo 6, a partir do versículo 11, e vamos fazer o fechamento dessa carta para o meu e seu crescimento. Ele fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo começa se admirando porque aqueles homens e mulheres das igrejas da Galácia estavam passando tão depressa do verdadeiro evangelho para outro evangelho, e ele fala: ó, eu estou escrevendo essa carta do meu próprio punho. Eu quero ter certeza que vocês saibam que eu coloquei a minha vida nisso, que eu os amo, que eu dediquei tempo, que eu dediquei da minha própria agenda para abençoar vocês. Ele continua: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes. Você sabe que ali havia judaizantes que estavam forçando as pessoas à circuncisão, algumas cerimônias, festas judaicas e até mesmo algumas dietas alimentares. Ele está falando assim: eles estão te constrangendo a trazer uma marca, a viver pela lei. E ele fala: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. As pessoas estavam fazendo isso porque sabiam que a identificação com Cristo naquele momento era risco de vida. Quando você vê a perseguição que os discípulos tiveram no livro de Atos dos Apóstolos, você percebe isso. O próprio Paulo, antes de ser Paulo, conhecido como Saulo, ele consentia e perseguia aqueles que eram do caminho, nem teriam sido chamados ainda por cristãos. Você vê o cume dessa perseguição, clímax dessa perseguição, quando Estevão, diácono da igreja primitiva, é apedrejado simplesmente por pregar o evangelho. E Saulo ali, o atual Paulo, consentia na morte de Estevão. Ou seja, essas pessoas que estão procurando judaizar vocês estão querendo se esconder porque eles não estão prontos a pagar o preço da perseguição. Eles querem usar uma fachada, eles querem se disfarçar. Nós lembramos, por exemplo, do apóstolo Pedro, quando ali por meio do julgamento de Jesus Cristo, um pouco antes de Jesus Cristo ser crucificado, quando aquelas pessoas identificam Pedro como o discípulo de Jesus, ele tinha medo de se identificar com Cristo Jesus porque a sua cabeça poderia estar a prêmio. Então as pessoas falam: você é um que andava com ele, você fala como ele, você se identifica com ele. E Pedro ali nega Jesus por 3 ocasiões, justamente por isso, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os próprios discípulos, quando Jesus foi morto na crucificação, eles se esconderam, porque sabiam que depois do mestre Jesus, os próximos seriam eles. Então eles estavam com medo de serem crucificados, de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele continua, versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. E aqui vem a hipocrisia. Antes querem vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha só, nem mesmo aqueles que se dizem cumprir alguns preceitos da lei cumprem ela. Ou seja, eles mesmos são hipócritas, nós já falamos sobre isso, são atores, eles estão encenando algo que nem mesmo eles vivem. Ou seja, é aquela velha máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil falar algo, dar discursos bonitos, mas o difícil é tomar aquele discurso na sua própria vida. Infelizmente nós somos rodeados por muitas pessoas assim. Quando vemos, por exemplo, algumas pessoas prometendo algo que você acredita e você, a cabo disso, vê que isso não se cumpre porque a pessoa tem um discurso bonito, mas não condiz com as suas ações, as suas práticas. O cristão é de uma palavra só: sim, sim ou não, não. A ideia é que o nosso discurso seja coerente com as nossas ações, ou vice-versa, as nossas ações sejam coerentes com o nosso discurso. Versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, é da cruz do Calvário. E é muito interessante porque a cruz de Cristo Jesus, ela aparentemente seria um pódio da derrota. Mas quando nós analisamos a repercussão da cruz, vemos que cruz é vitória, aleluia, é vitória sobre a morte.
Então aquele momento do sangue derramado, em que as pessoas achavam que estavam cumprindo o seu propósito, crucificando Jesus Cristo, na verdade Jesus é quem estava cumprindo o propósito de sua vitória sobre o pecado, a iniquidade, sobre a morte, nos garantindo vitória. Por isso que ele fala, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, se eu tenho que me ostentar de alguma coisa, não será na minha carne, como diz o versículo 12, mas ele fala, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Ou seja, toda a glória que eu possa ter não está no que eu faço ou no que eu deixo de fazer. Não é porque eu sou uma pessoa boa ou porque eu deixei de ser uma pessoa ruim, mas na cruz de Cristo. É por isso que todo testemunho, meu querido e minha querida, que estão nos acompanhando aí, tem que ser um testemunho que glorifique a Jesus Cristo. Você já viu aquelas pessoas que vão dar testemunhos, né? E glorificam a sua vida pregressa? Glorificam o seu testemunho, conta aquilo como se fossem grandes feitos e você começa a entender de onde está o testemunho de transformação de vida. Aonde está nisso? Mas ele está se gloriando no que ele era e no que ele deixou de ser do que ele é hoje. Ao invés de nos gloriarmos, senão, ele fala aqui, apóstolo Paulo, senão na cruz de Cristo. Versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E aqui Paulo, ele rasga o verbo, ele fala, aqueles que são circuncidados ou aqueles que não são circuncidados não é coisa nenhuma, a não ser nova criatura. E essa expressão, nova criatura, ela é muito importante. Nova criatura. Certa vez, um homem muito importante, religioso, chamado Nicodemos, se aproximou de Jesus e Jesus falou assim, ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos ele fica embasbacado com aquilo, ele não consegue compreender como é que alguém pode voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo. E Jesus falou assim, não é esse nascer. Quando Jesus estava falando ali, a palavra no original quer dizer refazê-lo, regenerá-lo. E só quem pode te refazer é aquele que te fez pela primeira vez. Ou seja, eu não tenho uma capacidade de auto-regeneração, eu não tenho uma capacidade que muitas vezes alguns coachings sem essa visão da cosmovisão cristã se enganam de que eu posso me recriar, que eu posso sair das cinzas e me refazer, que eu posso me regenerar. Isso não. Além de Cristo, ninguém mais pode fazer isso. Quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa do que o Criador, o que te formou, venha te refazer, venha te regenerar. Você precisa de um novo nascimento. Por isso que nós falamos sobre essa conversão. Não é uma conversão minha, mas é Deus que me converte a Ele. Deus que me dobra a minha cerviz e me faz voltar aos caminhos de Deus. Ele que escreve essa nova história, Ele que me dá essa nova natureza. Por isso que eu posso falar que eu sou uma nova criatura. Ele falou, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quando olhamos para nós, será que estamos vivendo e vivenciando essa realidade de nova criatura em Cristo Jesus? Será que temos qualidades que expressam isso? Será que o fruto do Espírito, como falamos agora há pouco, tem expressado isso? Será que eu tenho me gloriado na cruz de Cristo? E ele fala, e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele está falando de todo o sofrimento que o próprio apóstolo Paulo passou, mostrando que aqueles professores judaizantes nunca tinham vivenciado o que ele tinha vivenciado, essa perseguição na sua própria vida, na sua própria carne por Cristo Jesus. E ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo, ele chega a dizer, ei, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, não é o seu mérito, nem muito menos os seus deméritos, mas é a marca de Cristo, é essa dádiva, essa vitória que foi conquistada na cruz, essa nova natureza na qual nós somos revestidos. É muito importante terminarmos com essa reflexão, essa nova natureza, ela que me impulsiona, ela que me motiva, eu me glorio não naquilo que eu deixei de fazer e nem naquilo que eu posso vir a fazer, naquela pessoa que eu posso vir a melhorar. Eu me glorio na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o momento da minha mudança. É o local em que eu levo as minhas mazelas e troco por alegria. É o local que eu levo a minha falta de esperança e sou cheio de esperança. É o local em que eu levo os meus pecados e sou justificado por meio de Cristo Jesus.
Que Gálatas seja uma realidade na minha e na sua vida. Que essa pequena carta, mas tão profunda, seja alvo do nosso estudo sempre, porque ela vai nos alinhar com a vontade de Cristo. Porque a tendência da nossa carne é sempre tendermos à lei, aos preceitos, aos dogmas, mas temos que andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência, o desejo ardente da carne, mas andando no Espírito, vamos nos gloriar em Cristo e os nossos olhos, as nossas metas, as nossas aspirações só serão saciadas e satisfeitas em Cristo Jesus. Isso, com certeza, vai redundar em glória a Ele e em relacionamento com outras pessoas de uma forma saudável. E eu falo emocionalmente saudável. Que Deus te abençoe, que você possa voltar a esses vídeos, recapitular essas lições, que você possa também compartilhar essas lições com tantas pessoas, mas acima de tudo, que a nossa vida seja profundamente impactada e transformada. Eu quero fazer essa última oração abençoando a nossa vida. Você pode fechar seus olhos? Pai, obrigado, Senhor, por tantas verdades. Obrigado por tamanha profundidade que Paulo nos traz nessa carta. Obrigado porque temos acesso a ela. E a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela vai até o cerne da nossa vida. Ela censura as nossas vidas. Ela denuncia o nosso pecado, mas ela também consola a nossa vida, ela nos ampara e ela nos realinha com a obra vicária, substitutiva de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso podemos dizer, em alto e bom som, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Toma conta de cada um que nos acompanha aqui, de cada coração, de cada vida, e glorifica o Teu nome. Nós oramos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um privilégio estar com você. Eu, Pastor Léo, somos muito gratos e que realmente essas lições possam frutificar na minha e na sua vida para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Um forte abraço.